Senador, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Headline News. Boa tarde, Kalina. Boa tarde, William. Sempre é bom falar com vocês. Aqui à disposição para qualquer questionamento, para que a gente possa esclarecer para o nosso grande público. Bom, senador, já começo perguntando para o senhor se já existem articulações aí com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com essa pauta, com este projeto. Olha, eu conversei hoje pela manhã com o senador Rodrigo Pacheco. Irá ter quinta-feira uma reunião do Colégio de Líderes, onde vai ver quais são os projetos que irão entrar em pauta já a partir da próxima semana. Eu fiz um questionamento para que o projeto de minha autoria, que é o 4452, que apresentei no final de dezembro, ampliando a tabela de isenção do imposto de renda para R$ 3.300, ele seja votado em regime de urgência, porque nós vamos sair aí, Kalina e William, de 9 milhões de contribuintes que estão isentos, que estão naquela faixa atual, que hoje recebem até R$ 1.903, nós vamos passar para 20 milhões de contribuintes quando chegarmos à faixa de isenção até R$ 3.300. Porque, na verdade, tudo sobe, a luz sobe, a água sobe, a comida sobe, a escola sobe, e só que não sobe é a tabela de isenção do imposto de renda. E me perguntam por que eu cheguei a R$ 3.300. Simplesmente eu apliquei a correção monetária do último reajuste da tabela até os dias atuais. E chegamos à conclusão que R$ 3.300 já corrigiria a tabela e amenizaria o impacto dessas pessoas que ganham menos. E, consequentemente, todas as outras faixas de imposto de renda também serão beneficiadas. Mas a mais beneficiadas é essa que atinge aí um contingente de 20 milhões de contribuintes que ganham até essa faixa. Senador, perfeito. Então, redução de impostos é a sua proposta para a gente começar os trabalhos. Porém, quando eu falo sobre isso, eu preciso saber, porque eu vou deixar de arrecadar. Perfeito? E de onde vai vir o dinheiro que vai faltar, o que eu vou deixar de arrecadar nesse caso? Olha, William, uma boa pergunta. Evidentemente que quando você também tem um poder de compra maior, tem mais dinheiro, você vai comprar mais. Se você comprar mais, vai gerar outros impostos em outra ponta. Ou seja, estruturalmente, o próprio Ministério da Economia chegou a fazer um cálculo, o ano passado, que com o imposto de renda, tendo uma faixa, no caso da Câmara, lá que foi aprovada até R$ 2,5 de reais, R$ 2.500, estruturalmente teríamos um prejuízo a priori de 35 bi, mas estruturalmente teria uma arrecadação de 60 bi. Então, eu estou seguindo a premissa do Ministério da Economia. Só que eu corrigi a tabela até 3.300 e não fiz o meu relatório favorável ao que foi aprovado na Câmara no valor de 2.500, que é a tabela de isenção proposta pelo governo e que foi acatado na Câmara dos Deputados, mas empancou cá no Senado sob a minha relatoria. Senador, agora a gente sabe que este ano de pleito 2022 é um ano apertado, o orçamento está bem dividido, a gente vê aí possíveis greves de servidores públicos federais. Enfim, eu gostaria de saber do senhor, será que o projeto do senhor há chances de passar pelo Ministério da Economia? Não haverá uma resistência? Olha bem, Kalina, o próprio presidente Bolsonaro, na sua campanha, queria que essa faixa chegasse a R$ 5.000. Como não conseguiu chegar a 5 mil, não houve o aval do Ministério da Economia, só houve até 2.500, eu estou fazendo o meio termo, propondo 3.300. É evidente que o Congresso Nacional, acredito que votará à unanimidade, porque nós vamos beneficiar aí 20 milhões de contribuintes que estão com seu salário achatado, diminuir o seu poder de compra e com essa ampliação da faixa vai aumentar o poder de compra dessa classe menos abastada do Brasil em si. Então, estou torcendo que a gente vote à unanimidade e com rapidez, com celeridade, tanto na Câmara como no Senado. Ângelo, é claro que assim, todos nós queremos o melhor para o Brasil, né, com redução de impostos, mas a gente tem que lembrar que nós temos uma carga tributária muito alta, que nós temos um Estado muito inchado, isso é fato, e precisamos de reformas justamente para poder garantir isso. Na tarde já está aqui, o Congresso vai discutir hoje o preço dos combustíveis. Em relação a esse tema, o senhor é favorável de criar um grande fundão de compensação para tentar segurar durante um tempo o preço do combustível ou não? Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, William, eu sou favorável à criação do fundo, vou votar a favor da criação do fundo, mas nós temos que também tratar da questão da paridade do mercado internacional. Se você sobe o preço lá, tem que subir o preço aqui. Só que quando sobe o preço aqui, o excedente do pré-sal, que equivale a 66% da produção do pré-sal, ele é exportado com alíquota zero. Então, isso que eu acho que é um erro. Deveríamos também taxar as exportações do nosso petróleo bruto para fazer frente o que também é pago na importação dos derivados, no caso, gasolina. Então,
Então, nós temos que fazer essa conta. Não dá simplesmente por decreto, não dá simplesmente sem fazer conta, vou criar um fundão. Ótimo, é bom. Talvez seja um paliativo. Não adianta congelar ICMS, porque foi congelado o ICMS já durante 60 dias e não reduziu o preço, muito pelo contrário, a gasolina subiu, já está em R$8. Então nós temos que fazer alguma coisa, deixar a política de lado e partir para ações efetivas. E eu acredito que a paridade do mercado internacional com o mercado nacional talvez seja a cereja do bolo para resolver essa pendanga desses aumentos constantes de combustível. Agora, senador, a comissão do Senado já não aprovou essa taxa de exportação para estabilizar o preço do combustível? Não tem taxa. Hoje não tem nada em vigor a respeito de cobrança de imposto na exportação do petróleo bruto. Hoje nós extraímos o petróleo bruto do pré-sal, é mandado para fora do Brasil e não entra R$1 de tributo para os cofres públicos brasileiros. E nós temos que também receber dinheiro dessa exportação, já que nós estamos importando sempre com valor, um câmbio alto e também recheado de impostos. Bom, senador, e por fim, para finalizar aqui a nossa entrevista, a reforma tributária não deveria ser priorizada antes mesmo da reforma do imposto de renda? Com certeza, temos no Senado a PEC 110, onde vai unificar vários impostos, eu acho importante, mas tem que fazer ajustes, porque tem setores que serão prejudicados, principalmente o setor de serviços, que é um dos maiores setores da economia brasileira. Então, temos que sentar com todos os pagadores de impostos. Eu sempre disse, William, Kalina, e meus caros telespectadores da Jovem Pan, não dá para fazer reforma ouvindo só um lado. Nós temos que ouvir o pagador, que são as empresas, e ouvir o recebedor, que é o Ministério da Economia, no caso representando o governo como um todo. Então nós temos que fazer isso aí, porque não dá você sentar numa cadeira, numa poltrona, com técnicos, com professores, e fazer uma reforma, mas sem ouvir a ponta, sem ouvir o pagador. Foi isso que eu fiz na reforma do imposto de renda. Fiz questão de, em 90 dias, participar de várias reuniões, convocado por Fiesp, convocado por associações comerciais, ouvindo a parte pagadora, não só ouvindo os argumentos do Ministério da Economia. E por isso que o projeto 2337, que foi aprovado na Câmara e que eu sou o relator no Senado, eu estou com ele na minha gaveta, para que a partir de agora a gente possa abrir uma ampla discussão e que possamos com isso dar voz àqueles pagadores de impostos. Nós vamos até voltar com esse assunto ao longo da nossa programação, ou até mesmo ao longo da semana, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na terça-feira, 7 de dezembro, um substitutivo ao projeto de lei 1472/2021, que institui uma política de preços de combustíveis e cria imposto de exportação sobre petróleo, de acordo com a própria agência do Senado. Eu sei que esses temas são muito polêmicos, eu agradeço muito a sua participação nos microfones da Jovem Pan. Nós conversamos aí com o Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia. Obrigado pela gentileza do bate-papo e vamos voltar com esse assunto mais vezes aqui na Jovem Pan. Mas falta aprovar no plenário, que é importante. Sim. Obrigado, senador. Agora 1h52.